Boa noite. Começou na internet e ganhou as ruas de Itaú de Minas. É o manifesto contra a aprovação do pagamento do 13º salário e de um adicional de férias para os vereadores da cidade. O assunto tem gerado muita polêmica e hoje os participantes do movimento coletaram mais assinaturas para um abaixo-assinado contra a decisão da Câmara. Um ponto para colher as assinaturas foi montado no centro de Itaú de Minas. O grupo que organizou o abaixo-assinado é contra a decisão dos vereadores que, em votação no dia 3 de dezembro do ano passado, aprovaram o pagamento do 13º e do adicional de férias. A Constituição Federal fala no artigo 29 que os vereadores não podem legislar a favor de si próprios. Eles devem legislar a favor da próxima, ou a favor ou contra a próxima legislatura, né? E eles quebraram esse princípio da anterioridade, do artigo 29. A ideia de criar um abaixo-assinado veio após debates entre participantes de uma comunidade sobre Itaú de Minas em uma rede social na internet. Tudo que você lança na internet, todas as pessoas ficam sabendo, então foi uma forma da gente estar em contato com toda a população e mostrar o que a gente pensa, o que a gente tem vontade de fazer para a cidade. Muitas pessoas compareceram para assinar a lista. Acho que é o seguinte, eles têm que olhar mais para o povo da cidade, não preocupar com eles, porque o que eles ganham já está bem pago para o que eles estão fazendo. O grupo pretende reunir as assinaturas para anular a resolução. Nós iniciamos a coleta da assinatura no sábado passado, hoje é o segundo sábado que nós estamos colhendo aqui no centro e além disso temos um grupo de 10 pessoas que está colhendo em casa e também nas ruas. As assinaturas superaram as expectativas, foram conseguidas mais de 1.300, mas o grupo acredita que esse número ainda possa dobrar nos próximos dias. Nenhum vereador quis gravar entrevista. Eles foram representados pelo assessor jurídico. Seria um pseudônimo, tá? O que acontece? O agente político ele tem um recebimento, um subsídio de uma parcela única, que ela pode ser dividida em até 13 parcelas. Então, nada mais fez do que isso foi alongar esse recebimento desse subsídio dos vereadores. Mas se a Justiça pronunciar que é inconstitucional o recebimento, tem certeza que vai haver devolução desses valores. Olha, eu achei uma vergonha, pode ser até legal, mas é imoral. O Tribunal Regional Eleitoral enviou informações sobre o caso para a assessoria jurídica e deve se manifestar sobre o assunto na próxima semana. Os responsáveis pelo manifesto pretendem entregar o abaixo-assinado à Câmara até o fim de janeiro para exigir que o dinheiro seja devolvido. O salário de cada vereador de Itaú de Minas é de cerca de R$ 2.800 por mês. O Ministério Público recomendou que os vereadores de Itaú de Minas devolvam o dinheiro do 13º salário e do adicional de férias. O recebimento desse dinheiro foi aprovado no fim do ano passado em votação na Câmara Municipal. A promotora que está no caso se baseia na Constituição Federal e acredita que os representantes do Legislativo não têm direito a esse dinheiro extra. Mas até agora, apenas 2 dos 7 vereadores atenderam a recomendação. Só a vereadora Evandra Giraldelli e mais um vereador seguiram a recomendação do Ministério Público e devolveram os valores que receberam do 13º e férias. Eu, particularmente, falando especificamente de mim, resolvi fazer a devolução do mesmo, baseado num entendimento diferente, até que se aprove ou não, legalmente, até que a Justiça se pronuncie definitivamente sobre o assunto. Pois se for um direito meu, um dia vai ser meu. E se não for um direito meu, eu não terei a consciência pesada de estar empossada de algo que não me pertença. O ofício expedido pela promotora Manuela Aires Ferreira foi encaminhado ao presidente da Câmara de Itaú de Minas. Ele se baseia na Constituição, que diz que os vereadores devem ser remunerados apenas por subsídio em parcela única, sem acréscimo de gratificações. No dia 3 de dezembro do ano passado, os vereadores de Itaú de Minas votaram e aprovaram o recebimento do 13º salário e do adicional de férias. Parte do dinheiro eles já receberam em janeiro deste ano. Um grupo do município se juntou com a ajuda das redes sociais e chegou a fazer um abaixo-assinado contra a decisão dos vereadores. Não vamos deixar de cobrar na rede social, a gente vai estar sempre referindo sobre o 13º e à medida que forem devolvendo, a gente vai comemorando. Nós fomos até a Câmara Municipal, mas não encontramos nenhum vereador para falar sobre a devolução do dinheiro. 7 vereadores ainda não devolveram o dinheiro. E se eles não acatarem o que foi recomendado,
o Ministério Público pode entrar com uma ação e pedir na Justiça a devolução destes valores. Itaú de Minas tem cerca de 15 mil habitantes e este virou um dos principais assuntos pelas ruas da cidade. Acho que eles é trabalhador igual todos, né? Tem o mesmo direito. Eu acho que eles não têm direito. Acho que tem que devolver? Tem que devolver sim, ué. Esse dinheiro não é justo. O presidente da Câmara de Itaú de Minas, Giovan dos Santos, preferiu não dar entrevista, mas por telefone disse que vai se reunir amanhã com a promotora para saber como os vereadores devem proceder nesse caso. E se ficar definida a obrigatoriedade da devolução do dinheiro, ele informou que vai negociar a melhor forma de atender a recomendação. Ainda não foi divulgado o valor total que o Ministério Público quer que seja devolvido aos cofres públicos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você viu aqui no jornal da IPTV a polêmica em Itaú de Minas por causa dos vereadores que receberam 13º salário e adicional de férias. O Ministério Público pediu a devolução do dinheiro e agora um outro assunto tem chamado a atenção na cidade. Pois é, Rodrigo. A promotoria investiga notas fiscais de uma viagem do prefeito Jorge Lopes de Moraes e do chefe de gabinete Donizete Antônio Bárbara a Brasília no ano passado. Eles foram lá representar o município num encontro nacional, mas entre as notas de despesas, segundo o Ministério Público, há indícios de que gastaram dinheiro público numa boate. O caso ganhou repercussão depois de uma reportagem em um jornal da cidade. O caso foi publicado por um jornal local e deu o que falar em Itaú de Minas. Em uma viagem a Brasília para o Encontro Nacional de Agentes Políticos, o prefeito Jorge Lopes Moraes, do PSDB, e o chefe de gabinete Donizete Antônio Bárbara gastaram em um dia R$ 648,95 em alimentação. As notas foram apresentadas para o ressarcimento pelos cofres públicos. E aí veio a surpresa. O endereço de uma das notas corresponde a uma boate em Brasília. No vídeo de divulgação do lugar na internet, várias mulheres. Na nota fiscal está a palavra restaurante. Mas repare que o número do telefone que aparece no final desta propaganda é o mesmo da nota apresentada pelo prefeito. A viagem foi no dia 27 de abril do ano passado, mas só agora os gastos ganharam repercussão. E nós acabamos de averiguar essa informação, foi um pessoal a Brasília, constatamos que entre essa despesa havia uma despesa que foi realizada numa boate Brasília. Atualmente a boate está fechada, a porta está com correntes e o sistema de segurança parece desligado. De acordo com o Ministério Público, há indícios de irregularidades nas provas. E se elas forem confirmadas, o prefeito pode responder por improbidade administrativa. Nós fomos até a Câmara de Vereadores para saber se algum procedimento seria tomado. A informação é que o presidente Giovan dos Santos, do Partido Democratas, não estava na cidade. Fomos na prefeitura procurar o chefe de gabinete e o prefeito, mas também fomos informados que eles não estavam. Tentamos contato pelo telefone. Não atende. A população não pode tomar esse prejuízo aí, mesmo que seja R$200, seja 500, 1.000. Se for verdade que ele usou na boate, aí não tem jeito, né? Aí fica ruim, né? Não sei o que deve ser feito não, mas não fica bom, né? Fica bom? Bom, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Pratápolis, que é responsável por Itaú de Minas. O prefeito de Itaú de Minas, Jorge Lopes de Moraes, e o chefe de gabinete, Donizete Antônio Bárbara, devem ser ouvidos pelo Ministério Público na semana que vem. A promotoria investiga a origem de uma nota fiscal apresentada por eles de uma boate conhecida de Brasília. Pela segunda vez esta semana, nossa equipe de reportagem tentou falar com o prefeito e o chefe de gabinete, mas não conseguimos encontrá-los. Voltamos à prefeitura, onde fomos informados que o prefeito havia acabado de sair. Nós também não localizamos o chefe de gabinete. Na casa de Donizete Bárbara, disseram que ele não tinha retornado do trabalho. Ele não chegou ainda? Não, ainda não. Onde que eu encontro ele? Então, eu não sei. Já neste sobrado, onde mora o prefeito Jorge Lopes, não encontramos ninguém para falar sobre o assunto. O presidente da Câmara, Giovan dos Santos, do Democratas, estava fora da cidade, mas por telefone disse que já recebeu 2 pedidos de CPI e que aguarda mais provas para avaliar o caso. O prefeito de Itaú de Minas, Jorge Lopes de Moraes, do PSDB, e o chefe de gabinete, Donizete Antônio Bárbara, são investigados pelo Ministério Público
e podem responder por improbidade administrativa. Em um encontro de agentes políticos em Brasília, em abril do ano passado, eles apresentaram 4 notas fiscais com gastos de R$ 648,95 para serem ressarcidas pelos cofres públicos. Em uma das notas foram gastos R$ 286 no Paternon Restaurante. Só que o endereço e o CNPJ impressos na nota se referem a uma boate da capital. Hoje o local está fechado, mas os vídeos na internet mostram um ambiente com mulheres. Os telefones que aparecem no vídeo e na nota fiscal também são idênticos. Os envolvidos na denúncia, segundo o Ministério Público, começam a ser ouvidos pela promotoria na próxima semana. Enquanto isso, a população espera por uma resposta. Que esse dinheiro volte para a prefeitura. Eu fiquei espantada. Nós pagamos nosso imposto, nós pagamos nossas coisinhas, tudo certinho, e o prefeito gastando à toa. Se for verdade, é muito grave. Depois que a equipe de reportagem da IPTV deixou Itaú de Minas, nossa produção tentou contato com o prefeito e o chefe de gabinete por telefone durante toda a tarde, mas as ligações não foram atendidas. Mais uma nota fiscal com o mesmo endereço de uma casa noturna de Brasília foi apresentada pelo prefeito e pelo chefe de gabinete de Itaú de Minas para justificar gastos de viagem. Ela tem data anterior à primeira nota apresentada pelo prefeito Jorge Lopes de Moraes e que motivou a investigação do Ministério Público. A Câmara de Vereadores também vai discutir estas despesas com dinheiro público. A nota fiscal em nome da Paternon de Brasília é de 15 de dezembro de 2010. Data anterior à primeira nota que foi alvo de investigação. O endereço é o mesmo, mas o valor gasto é ainda maior, R$ 443. Segundo a denúncia, o prefeito de Itaú de Minas, Jorge Lopes de Moraes, apresentou esta e outras notas para ser ressarcido pelos cofres públicos, pelos gastos de uma viagem com o chefe de gabinete, Donizete Antônio Bárbara, para tratar de assuntos de interesse do município. De acordo com este vereador da oposição, o caso será discutido na próxima sessão da Câmara. Uma denúncia-crime contra a suspeita de irregularidade deve ser votada pelos vereadores. Ela vai entrar em plenário para ter votação. Essa votação, para que a gente tenha êxito, né, que a gente tenha interesse que seja apurado, precisa de maioria simples dos presentes. Como somos 9 vereadores, se nenhum faltar, eu acredito que ninguém venha a faltar, vai ser 5 votos favoráveis para que essa denúncia seja aceita na casa. De acordo com a promotora responsável pelo caso, Manuela de Oliveira Aires, ela ainda não recebeu a segunda nota fiscal. Mas se o documento for comprovado, ele deve ser anexado à denúncia. Na primeira nota que teria sido apresentada pelo prefeito com o endereço da Paternon, referente ao encontro de agentes políticos em Brasília, em abril do ano passado, foram gastos R$ 286. O cupom fiscal tem a palavra restaurante, mas no endereço existe uma boate. Vídeos na internet relacionados a Paternon mostram dançarinas. É algo grave. Há alto indício de irregularidade, né? Você vê, não é comum um prefeito usar os cofres públicos para se fazer, de uma certa forma, uma diversão numa boate. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura. A informação é que ninguém iria se pronunciar sobre o caso. Eu acho que devia esclarecer a verdade, não é? Eu acho que deveria aparecer para dar uma satisfação ao povo de Itaú. A reunião da Câmara de Vereadores está marcada para amanhã, às 7h30 da noite. Itaú de Minas, a Câmara de Vereadores ficou lotada ontem à noite. Muitos moradores foram acompanhar a votação que pedia a investigação de gastos do prefeito e do chefe de gabinete em uma boate durante viagens a Brasília. A ação não foi aprovada na Câmara e o público, no plenário, vaiou a decisão. Passava das 9 horas da noite quando foi anunciada a votação. Os vereadores ficaram divididos. 4 foram a favor e 4 contra a aprovação de uma ação popular para a investigação do caso. A decisão ficou com o presidente da Câmara, Geovan dos Santos, que votou contra. Eu fui contra porque já está na casa uma CPI assinada por eles e também está a promotora de justiça, a doutora Manuela, já pediu as provas para ouvir o prefeito e o chefe de gabinete, então não tem justificativa para isso, portanto, eu votei contra porque já será investigado. No plenário, os moradores vaiaram a decisão.
Para os vereadores de oposição, o caso deve ser apurado o quanto antes. Infelizmente, não conseguimos aprovar a ação popular, que era uma coisa mais rápida, né? E também que era um anseio da população. Prova disso que foi a própria população que impetrou aqui na Câmara. Mas continua. A SEI, que é a mesma coisa de CPI, uma comissão especial de inquérito, deu entrada na casa e vai apurar os fatos. Uma das primícias do legislador, do vereador, no nosso caso, é a investigação. E nós queremos deixar claro para a sociedade, nós não temos interesse nenhum de esconder nada de ninguém e nós vamos apurar todos os fatos e vamos dar ao pessoal nosso, do nosso povo de Itaú de Minas, a satisfação que eles merecem ter. O prefeito de Itaú de Minas, Jorge Lopes de Moraes, e o chefe de gabinete, Donizete Antônio Bárbara, já são investigados pelo Ministério Público. Depois de encontros políticos em Brasília, 2 notas fiscais, uma de dezembro de 2010 e outra de abril do ano passado, somando mais de R$ 700, foram apresentadas para ressarcimento pelos cofres públicos, como sendo referentes à alimentação. Mas foi levantada a suspeita de que os gastos teriam acontecido em uma boate da capital federal. Nesta nota, aparecem o mesmo endereço da boate Paternon. Nós queremos que os fatos sejam apurados. Ninguém está tentando esconder nada, não. Documentação, a Câmara vai fornecer todas as documentações, a Câmara quer que seja apurado. A gente espera que seja investigado, seja apurado os fatos, né? E que isso venha a se tornar claro à sociedade. É o que a sociedade aguarda e espera. Ainda não foram divulgadas informações do andamento dos trabalhos da Comissão de Investigação da Câmara Municipal, formada no mês passado. No Ministério Público, quem investiga o caso é a promotora Manuela de Oliveira Aires. O prefeito de Itaú de Minas e o chefe de gabinete ainda não se manifestaram sobre o caso. As informações todas estão aí do Ministério Público. Tá certinho. Depois que um rapaz de 24 anos foi atingido por uma bala perdida durante os shows em comemoração ao aniversário de Itaú de Minas, a segurança da festa foi reforçada. O baleado continua internado na Santa Casa de Passos. Depois que Marlon Gomes de Almeida foi baleado, mais 20 homens foram contratados para reforçar a segurança do evento. Segundo a Polícia Militar, o show já estava no final quando 2 homens começaram a brigar bem ali, no meio da arena. Durante a briga, uma terceira pessoa apareceu para defender quem estava apanhando. E foi essa pessoa que efetuou o disparo que atingiu Marlon. É um incidente que a gente fica muito insatisfeito de estar noticiando aqui agora, porque é uma festa de comemoração de aniversário da cidade. É uma coisa para você estar festejando, né, e não ter uma notícia dessa. Mas, infelizmente, a prefeitura não tem como prever que alguém vá portar uma arma e além disso, ainda trazer essa arma para um recinto de festa. O jovem de 24 anos foi ferido no braço enquanto assistia ao show da dupla Guilherme Santiago com a namorada. Ele foi levado para a Santa Casa de Passos, onde permanece internado. A organização do evento não sabe como alguém conseguiu entrar armado na festa, já que todos passaram por revista. O que eu acho que causa um agravamento na situação do parque aqui em Itaú é que todo o recinto ele é fechado por alambrado. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Quem foi ao show questiona a atuação dos seguranças e diz que não havia revista. Teve revista, ontem a gente contou com 40 seguranças, que no momento que eles chegam no parque a gente faz a contagem individual de cada um. O rapaz até coloca em fila indiana, a gente faz a contagem. Tem homens e mulheres também, devido à revista, a gente pede para ter segurança das mulheres, para poder fazer a revista das mulheres na portaria, inclusive com detector de metais. Para evitar outras confusões, os 40 seguranças ficarão espalhados pela portaria, arena e em volta do alambrado. E de acordo com a polícia, nenhum envolvido na briga ainda foi identificado. A gente aumentou a segurança justamente para isso, para a gente colocar em torno do recinto, a gente deixar também os homens espalhados para poder fazer essa vigia de estar passando alguma coisa para cá ou não. A família do Marlon não autorizou que a Santa Casa de Passos divulgasse informações sobre o estado de saúde do jovem. De acordo com a organização da festa, para o show de amanhã, com Taeme e Thiago, serão 60 seguranças no Parque de Exposições.
Um ator de teatro de Itaú de Minas, apaixonado pela cidade onde nasceu, transformou a história do município em um filme. O longa se passa no século passado e conta a vida de personagens importantes desde 1900. E o que chama a atenção, além da história, é que todos os personagens do filme são representados aí por moradores da cidade. 6 horas de ensaio até a primeira cena sair do papel. Só isso! Foi o que a mãe quis dar pra gente. Córrego de Ferro, este é o nome do filme que vai contar um pouco da história da cidade de Itaú de Minas, que possui cerca de 15 mil habitantes. Tudo começou em 1900. Itaú de Minas ainda pertencia a Pratápolis. E como todo vilarejo, tinha aqueles que comandavam, como Pedro Quinta, interpretado pelo eletricista Ailton. É uma pessoa que foi importante para a nossa cidade, né? Que ajudou no crescimento, inclusive foi o doador do terreno onde hoje é o cemitério municipal. A ideia de resgatar a história da cidade, é claro, surgiu de um morador. Eu tinha vontade de fazer um filme e de registrar um pouco da nossa história, que ao longo do tempo vem se perdendo. O que chama a atenção no longa é que os atores são os próprios moradores da cidade. Todos interpretam pessoas que ajudaram o desenvolvimento local, como a irmã Fabíola. Freira e também enfermeira, sempre tentou ajudar os mais pobres. Quando ela veio para cá, ela era a única enfermeira formada e ela trabalhava no hospital e ali ela brigava pelos pobres. Histórias como a de irmã Fabíola foram descobertas em conversas do dia a dia. Seu Oswaldo é um dos responsáveis por trazer o passado de volta. Ele nasceu em 1936, mesmo ano em que a primeira igreja foi construída, graças à ajuda da madrinha dele que doou o terreno. Foi assim, tipo do mutirão, né? Cada um ajudou um pouco, que eles me contam, né? Detalhes que a estudante de 15 anos só ficou conhecendo agora. Não tinha a mínima noção, comecei a aprender com o filme. Geles tenta ao máximo trazer a realidade do passado para o presente. Por isso, ele capricha no figurino. É tudo estudado, né? A gente faz uma composição visual e a partir desse estudo eu passo para uma estilista, que é a Suelen, que ela me dá uma assessoria, né? Aonde eu sei o que eu posso usar naquela data, naquela época ou não. Detalhes que Dona Vilma se esforça para colocar em prática. É um figurino muito simples, muito fácil de fazer, né? De pessoas simples, então não é um figurino muito difícil. A ideia de ter um filme contando a história de Itaú de Minas agradou tantos moradores que o desfile em comemoração ao aniversário da cidade deste ano resumiu o filme, fez uma espécie de sinopse do que só deve ser lançado no final do ano que vem. Mais de 2.000 pessoas descobriram ao som da Orquestra Filarmônica como era o transporte feito por cavalos, carroças e carros de bois. O que se comia naquela época e como as escolas funcionavam até chegar em 1987, ano da emancipação. Tem um resgate da cidade, do município, das pessoas, está muito legal. E a iniciativa deu certo. Achei muito legal. Está muito bonito. O mais interessante mesmo é a participação de todos os moradores. Com certeza um trabalho inesquecível para todo mundo e vai ficar para a história, para as próximas gerações, assim, né? É verdade. O Ministério Público de Itaú de Minas investiga o uso de dinheiro público numa cirurgia de aumento das nádegas de uma mulher. A intervenção teria sido feita em uma conhecida do ex-prefeito. A população está revoltada. A denúncia foi feita por um morador de Itaú de Minas. O gasto veio com uma ajuda de custo para tratamento de saúde mas nenhuma maior especificação. Junto com o gasto, vinha um relatório médico que falava sobre enxertia de tecidos. Os R$ 2.900 teriam sido utilizados para pagar parte da cirurgia de Lázara Aparecida Martins. No total, o procedimento custou R$ 9.700 e foi realizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, pelo cirurgião plástico Raul Gonzalez, especialista em nádegas, como mostra o site dele. O médico não quis falar. Apenas informou em nota à prefeitura que a paciente foi submetida a um procedimento cirúrgico de enxertia de tecido. Hoje à tarde nós estivemos na casa da paciente, mas fomos informados que ela não está na cidade. O que é a casa da Lázara? Ela está? O documento da prefeitura aponta que o dinheiro foi para pagar o tratamento de um paciente da cidade, mas não especifica o tipo de tratamento. A nota é de novembro de 2012 e foi assinada por Elda Teixeira Pereira, que é a atual secretária de Saúde.
A secretária de Saúde não quis se pronunciar sobre o assunto, mas por telefone, Elda Teixeira Pereira informou que a nota chegou com um relatório médico e o aval da assistência social. Ela também disse que já prestou depoimento ao Ministério Público. O caso foi parar na Câmara de Vereadores, que pretende abrir uma comissão especial de inquérito e pedir o afastamento da secretária de Saúde. Para ver se realmente essa denúncia procede. A verba foi liberada na gestão do ex-prefeito Jorge Lopes de Moraes. Ele também não foi encontrado pela nossa reportagem. Jorge Lopes de Moraes também é conhecido como Jorge Bandeira. Ele é suspeito de usar dinheiro público em uma boate de Brasília durante uma reunião de municípios. Ele e mais um vereador teriam gasto em um dia R$ 649 com alimentação. No caso da cirurgia, a denúncia foi encaminhada para a promotoria de Pratápolis. Nós procuramos pelo médico que fez a operação, mas ele não foi encontrado. Para os homens, ela é unanimidade. Grande, bonita, sem estrias. Tem que ser bem cuidado, né? Uma bunda durinha, firminha. A promotoria investiga supostos gastos da administração municipal com uma cirurgia de aumento de glúteos. Uma nota de empenho apontaria que a beneficiada teria recebido R$ 2.900 da Secretaria de Saúde para bancar o procedimento estético, que é chamado de enxertia de tecido, quando se retira parte de gordura da barriga, por exemplo, para colocar no glúteo. A promotora Andressa Barreto, aqui da comarca de Pratápolis, responsável pela cidade de Itaú de Minas, confirmou que recebeu essa denúncia e disse que agora o procedimento será investigar o caso, mas que por enquanto não vai gravar entrevista. Fomos até a Secretaria de Saúde da cidade, com pouco mais de 15 mil habitantes, e a secretária nos atendeu por telefone. Tudo teria acontecido no ano passado na administração de Jorge Lopes de Moraes. Fomos até a casa do ex-prefeito, mas não encontramos ninguém no local. Agora, já pensou se isso vira moda? Uai, se fosse eu quero também. Vou fazer um protesto. Isso aí é estética, bem. Isso aí não é necessidade, não. Minas tem um novo prefeito. O presidente da Câmara de Vereadores tomou posse hoje. É que na cidade, o prefeito e o vice tiveram os mandatos cassados pelo juiz eleitoral Ângelo de Almeida, da comarca de Pratápolis. De acordo com a Justiça, eles foram condenados por compra de votos. Nélio dos Reis Amorim assumiu a prefeitura de Itaú de Minas durante uma sessão solene na Câmara de Vereadores. Ele ocupa o lugar de Norival Francisco de Lima, que teve o mandato cassado depois que a Justiça Eleitoral apontou, por meio de escutas telefônicas, a compra de votos na eleição municipal do ano passado. Nós tivemos acesso ao processo no qual foram transcritas as conversas. Em uma delas, Norival liga para uma funcionária deste supermercado e pergunta se a turma dele já apareceu. De acordo com a Justiça, Norival quer saber se algumas pessoas foram buscar cestas básicas doadas por ele. Segundo o Ministério Público, ele trocava vale-compras por voto. Num trecho do diálogo, Norival diz: "Minha turma já apareceu por aí ou não?" A funcionária responde: "Não." Ou então o candidato insiste: "Ninguém?" A funcionária diz: "Hoje? Ah, hoje veio. Pegou um de ontem que você me passou." No final da conversa, Norival diz: "Eu acho que nós estamos encerrando, que amanhã eu não vou mexer com esta situação não, porque acaba sendo muito complicado essas coisas, tá bom?" No supermercado disseram que a funcionária está de férias e o dono fora da cidade. Ele tem horário para voltar aqui? Olha, como ele é o dono, então ele é muito imprevisível, ele não tem horário. O processo aponta ainda que várias pessoas participaram da compra de votos, até um cabo da Polícia Militar. Durante as eleições, no dia 7 de outubro, o policial José Augusto de Oliveira recebe uma denúncia e liga para o candidato. Na conversa, o cabo Augusto diz: "Ó, seguinte, é o cartório", e denunciou o senhor. Recebeu uma denúncia e passou para nós. Aí eu vou mandar a viatura lá, mas eu queria te avisar para você sair de lá antes. Norival responde: "Tudo bem, eu tô. Falou. Obrigado, viu, cabo?" Logo depois, Norival informa ao Berdan, atual chefe de gabinete, o fato. E é ele quem fica responsável por acertar com o cabo Augusto. Acontece que o cabo Augusto sempre fez um bom trabalho aqui na comunidade. Eu tinha me comprometido de oferecer um título de reconhecimento para ele, eu como vereador.
O senhor fala, depois eu acerto com ele. Acerto o quê, então? Eu quero aproveitar o seguinte, não foi possível, fiquei sabendo logo após que houve essa interceptação telefônica, eu não quis que vinculasse qualquer tipo, até para ser sincero, acho que o Cabo Augusto nem sabe que eu ia oferecer. Nós fomos até a Companhia de Polícia Militar de Itaú de Minas para conversar com o Cabo Augusto, mas os policiais nos informaram que ele não está autorizado a falar sobre o assunto. Além da compra de votos, Norival responde por abuso de poder político, já que antes de se candidatar a prefeito, ele ocupava o cargo de secretário de obras e teria obrigado os funcionários comissionados a fazerem campanha em favor dele. E também responde por captação ilícita de recurso, pois até hoje não comprovou a origem da verba utilizada na campanha. O vice-prefeito, que é irmão de Norival, também teve o mandato cassado. Os dois correm o risco de perder os direitos políticos por 8 anos. Eles entraram com recurso na justiça. Enquanto isso, o prefeito em exercício pretende dar continuidade aos trabalhos. Se eu tiver que focar, eu te digo honestamente que eu foco na educação e na saúde. Na verdade, nós vamos dar uma continuidade normal até que a gente tenha uma decisão final, para que então a gente possa dizer o que pode fazer e o que não pode. O tenente-coronel Ronaldo Rezende dos Anjos, comandante do 12º Batalhão de Passos, diz que só vai instaurar um processo administrativo disciplinar contra o policial depois que receber uma cópia do processo. Segundo o chefe do cartório eleitoral de Pratápolis, Norival e Nísio entraram com recurso hoje à tarde. Nós também procuramos por Zé Maria, irmão de Oberdan e proprietário do supermercado citado no processo, bem como Cecília Isabel Silva Ribeiro, funcionária dele, mas não foram localizados. Norival e Nísio também não foram encontrados para falar sobre a cassação. A advogada deles não atendeu ao telefone.